Chegamos ao dia 10, cujo tema é Meus limites também são uma forma de amor. Talvez você tenha aprendido que uma mulher boa é aquela que está sempre disponível, que ajuda, que entende, que perdoa, que dá mais uma chance, que evita conflitos, que não decepciona, que consegue compreender o lado de todo mundo e talvez, em algum momento, você tenha começado a acreditar que dizer não era uma forma de machucar alguém. Então você foi cedendo, uma vez, depois outra e mais outra, até que percebeu que estava dizendo sim para os outros enquanto dizia não para si mesma. Agora, o que acontece quando você não coloca limites? Quando não conseguimos estabelecer limites, muitas vezes esperamos que o outro perceba sozinho quando está indo longe demais. Esperamos que a pessoa entenda, que perceba nosso cansaço, que note o nosso desconforto, que saiba quando ultrapassou uma fronteira. Mas nem sempre isso acontece e então acumulamos. Acumulamos pequenas frustrações, pequenas mágoas, pequenos silêncios e pequenos desconfortos, até que aquilo que começou pequeno se transforma em ressentimento. E às vezes explodimos justamente porque passamos tempo demais tentando não incomodar. Por isso, limite não é apenas uma proteção para o outro, é uma proteção para nós mesmas. Lembre-se, limite não é punição. Existe uma diferença importante entre colocar um limite e punir alguém. Por exemplo, punição diz, vou fazer você sofrer porque você me machucou. O limite diz, eu reconheci o que me fez mal e decidi como vou cuidar de mim diante disso. O limite não precisa ser agressivo, não precisa vir acompanhado de raiva e não precisa de longas explicações. Às vezes ele pode ser simplesmente dizer, não posso, não quero, isso não funciona para mim, prefiro não falar sobre isso, não estou disponível, dessa maneira eu não aceito. E talvez você perceba que essas frases parecem muito mais difíceis de dizer do que deveriam. Agora, por que dizer não pode ser tão difícil? Porque muitas vezes o problema não está na palavra não, está no que acreditamos que acontecerá depois dela. Então vêm os seguintes pensamentos. Mas e se ela ficar chateada? E se ele se afastar? E se acharem que eu sou egoísta? E se deixarem de gostar de mim? E se eu perder essa pessoa? Talvez você tenha aprendido em algum momento da vida que manter relações dependia de agradar. Então dizer não parece perigoso, mas existe uma pergunta que precisamos fazer. Que tipo de relação exige que eu ultrapasse constantemente meus próprios limites para continuar existindo? Uma relação saudável pode suportar um não, pode suportar diferenças, pode suportar conversas difíceis, pode suportar limites, porque amor não deve exigir o desaparecimento de uma das pessoas. O limite, ele também revela quem pode permanecer. Quando você começa a colocar limites, algumas pessoas podem não gostar muito. E isso pode doer, mas também pode revelar alguma coisa importante. Quem respeita seu limite talvez esteja demonstrando respeito por você. Já quem tenta manipular, culpabilizar ou punir você por ter um limite também está oferecendo uma informação. Nem sempre precisamos convencer alguém de que nosso limite é legítimo. Às vezes basta reconhecê-lo, porque um limite não precisa ser aprovado por quem está do lado de fora para ele ser necessário. Agora, você já parou para pensar que você pode amar e dizer não ao mesmo tempo? Talvez essa seja uma das frases que precisamos guardar dessa travessia. Eu posso amar alguém e ainda assim dizer não. Posso compreender alguém e não aceitar determinado comportamento. Posso perdoar e continuar mantendo distância. Posso desejar o bem de alguém e não permitir que essa pessoa tenha acesso ilimitado a mim. Posso ser generosa sem me colocar sempre em último lugar. Posso cuidar sem assumir responsabilidades que não são minhas. E posso estar disponível algumas vezes e indisponível em outras. Isso não diminui o amor,
talvez apenas torne o amor mais honesto. Agora, e quando o limite precisa ser comigo mesma? Nem todo limite é colocado para outra pessoa. Alguns dos limites mais importantes são internos. Limitar aquilo que consumo, o tempo que passo em determinados ambientes, o quanto me exponho, a quantidade de responsabilidades que assumo, a necessidade de explicar cada escolha, a cobrança, a comparação ou o hábito de voltar para aquilo que já sei que me machuca. Às vezes, proteger-se também significa dizer a si mesma: eu não vou mais fazer isso comigo. Nessa jornada, São Miguel representa a força e proteção. E hoje podemos imaginar essa proteção como uma fronteira, não uma parede, não um lugar de isolamento, mas uma consciência clara de onde você termina e onde o outro começa. Você não precisa carregar aquilo que pertence ao outro, não precisa permitir que qualquer pessoa atravesse suas fronteiras e não precisa entregar sua paz para ser aceita. Se algo é precioso, merece proteção. E sua paz é preciosa, seu tempo é precioso, seu corpo é precioso, sua energia é preciosa, sua história é preciosa e você é preciosa. Por isso, seus limites também podem ser uma forma de amor. E agora eu vou deixar aqui 3 perguntas para vocês trabalharem esse tema no dia de hoje. Primeira, em quais situações tenho dificuldade de dizer não? Responda sendo muito sincera com você mesma. Segunda, o que tenho medo que aconteça quando coloco um limite? E a terceira, qual limite eu sei que preciso estabelecer, mas venho adiando? Responda essas perguntas e, caso tenha o diário, responda os demais exercícios para trabalhar e entender que o limite é algo importante para a vida. Até amanhã.